Irmãos, eu escolhi aqui a tentação de Jesus para meditarmos nessa manhã. O texto está em Lucas, capítulo 4, versículo 1. Eu espero usar alguns textos ao longo da mensagem, então mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos lá. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Do 1 ao 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus a adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Bondoso Deus, oramos para que na continuidade do culto esse que iniciou-se na vida de cada um de nós, no momento em que nós abrimos os olhos nessa manhã de domingo, com esse sol tão maravilhoso que nos aquece. Esse culto, Senhor, está tendo continuidade nesse momento com essa palavra. E para a meditação necessitamos do auxílio, Senhor, do Espírito Santo e do quebrantamento da nossa alma. Precisamos, Senhor, buscar as pérolas contidas nesse texto, a riqueza que aqui encontra, todo o valor que aqui está, Senhor. E para tanto, precisamos talvez de desarmar os nossos espíritos e talvez, Senhor, termos humildade para olhar, Senhor, para tudo isso que aqui se encontra e tirarmos, Senhor, riquezas, tirarmos, Senhor, do teu almoxerifado, tirarmos, Senhor, o que necessitamos para o nosso dia, as ferramentas que necessitamos para viver, Senhor, uma vida cristã que te agrade. Aqui é a sua despensa, Senhor, aqui tem comida boa. E nós oramos para que sejamos alimentados nesta manhã, Senhor, com a tua palavra, no nome de Jesus, Pai. Amém. Inicialmente, o pensamento é que esse texto se encontra aqui por uma única causa. É para trazer para cada um de nós nessa manhã uma informação que talvez nós precisamos conhecer. É que tentação todos nós iremos ter, e todos nós iremos passar. Todos nós seremos tentados, porque o diabo ele está ao derredor daqueles que temem a Deus, para que aqueles que temem a Deus caiam. Então não existe um ser humano na face da terra que não seja tentado. Um segundo momento do texto é pensarmos que Jesus, ele poderia simplesmente dar um sopro, e o diabo sumia ali do deserto, e Jesus resolveu o problema, porque ele é o Messias, ele é o Deus encarnado.
O poder estava com ele. Mas Jesus, ele se submete ao Espírito Santo de Deus. Ele foi enviado até o deserto pelo Espírito. Então, a ida dele até o deserto foi para trazer para nós esse tempo de deserto. Ele estava num corpo humano, então ele sentiu o frio da madrugada, ele sentiu o calor do dia, escaldante, ele estava num ambiente em que não havia animais, talvez ali do ambiente que pudesse trazer desconforto, insegurança para a vida de Jesus. Talvez houvesse ali animais ferozes, não sabemos, o texto não está dizendo isso, mas o que nós encontramos no deserto? Nós não encontramos um ambiente de paz, no sentido de podermos ser alvo fácil. E além disso tudo, Jesus então é visitado pelo diabo. E eu quero pensar nessa manhã com os irmãos, que se está escrito isso daqui, é porque nós podemos ser tentados, e muitos de nós podemos até mesmo cair, quando formos tentados. Mas esse texto quer nos dizer que nós podemos resistir ao diabo, e o diabo se afastará de nós. É por isso que o texto está aqui, para nos mostrar que Jesus venceu. E Jesus então vai nos ensinar nessa manhã que nós podemos vencer as nossas tentações. Qual que é a tentação que está sobre a sua vida? O que é que te incomodou essa semana? O que é que tem vindo com mais força na sua vida, que tem feito você ser derrotado? É vício? Pode ser vício. Pode ser arrogância. Não sei, cada um de nós temos uma brecha, se nós não fecharmos, que o inimigo vai pôr um pé de cabra e vai destruir, vai abrir as portas e vai entrar dentro de nós para nos destruir. O inimigo, ele não vem com grandes coisas, ele vem naquele espaço que a gente menos se prepara, e ele nos derrota. Agora, como eu sou alguém que creio na soberania de Deus e creio na eleição, eu sei que a gente cai, a gente chora, se fica machucado no chão, mas a boa mão de Deus sempre vem para nos levantar, nos tirar do abismo que a gente entra muitas vezes pela nossa própria vontade. Porque não veio tentação sobre nós, sobre-humana, que nós não pudéssemos resistir. Então eu vou fazer algumas colocações dentro do texto, mostrando que antes, e está aqui marcadinho aqui, antes de iniciar o seu ministério, Jesus se submeteu a provas. E o primeiro texto está em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Tiago 1, se os irmãos não encontrarem, vai estar ali na parede. Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então ele está nos dizendo que todos os que creem em Deus são irmãos, são reconhecidos como familiares. A nossa irmã deu um testemunho agora, ela falou: eu estou feliz de estar nessa família. E o apóstolo, ele está dizendo, aliás, Tiago dizendo aqui: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por provações. A verdade é que nós queremos ter uma vida muito calma, muito tranquila, e não queremos passar por provação. Mas a provação, segundo aqui o texto de Tiago, é motivo para nós termos alegria, é motivos de olhar para o sofrimento dentro da perspectiva de confiança na soberania de Deus. Você está sendo provado? Não é para você ficar de cara emburrada, ficar com um beiço de pato, chorando para os cantos.
você tem que louvar a Deus, falar: Senhor, isso que veio sobre minha vida não vai tirar a minha paz. Eu vou continuar perseverando, alegre e caminhando contigo. Porque essa aprovação traz nas nossas vidas, a aprovação traz contentamento quando nós estamos debaixo da vontade de Deus. A aprovação veio por quê? Você faz o inventário da sua vida, você fala: tá, tal coisa, então tá bom, vamos esperar em Deus. Um outro texto que eu quero ler com vocês encontra-se em Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Olha que legal que está escrito aqui. Eu acho que está aqui no painel. Os irmãos, se não encontrarem, está aqui no painel. 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O corpo não é mau. O nosso corpo não é mau. Mas o que nasce dentro do nosso coração, que são as nossas vontades, nascem vontades que são más. Então nós não podemos falar assim: não, o corpo é um ambiente de mal, não. O corpo, ele é mortal, o pó volte à terra que o deu e o espírito volte a Deus. Mas o que nós aprendemos com esse texto é que, se nós vivermos cheio do Espírito Santo, nós vamos mortificar, nós vamos matar a vontade do nosso corpo. Nós necessitamos buscar o Espírito Santo, nos enchermos do Espírito Santo, para podermos caminhar. E caminhando com o Espírito Santo, o inimigo vem, aponta o dedo, porque ele é o grande acusador das nossas vidas, da nossa alma. O inimigo sempre vai arrumar uma falha em cada um de nós e vai trazer para nós tristeza, depressão. Tem crente aí que não tem mais alegria, não tem vontade de voltar para a casa do Pai, porque acha que o seu pecado é imperdoável. Aliás, tem teologias no meio evangélico em que coloca determinado tipo de pecado como mortal. O homem vai para a igreja, senta no banco da igreja, mas não participa da vida da igreja, então vive como se fosse um zumbi, porque aprendeu uma teologia errada. Então, o texto está dizendo: se nós mortificarmos, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Se a gente fazer só a vontade da nossa carne, que é o desejo, os desejos que nascem no nosso coração, o caminho nosso é a falência, é o abismo, é o fundo do oceano, é a separação de Deus. Mas, se nós vivermos de acordo com o Espírito, se nós mortificarmos os feitos da carne, certamente nós viveremos. Então, Jesus nos mostra que ele viveu, ele foi para o deserto, ele foi levado pelo Espírito. E é bom você saber disso, que de repente você está no olho do furacão na sua vida, você está em dificuldades, e você fala: por que eu estou aqui? O que foi que eu fiz? De repente é o Espírito Santo que te levou ali para te provar. Porque Deus, ele te leva, Deus te prova, Deus, ele vai provar os seus filhos. Todos nós vamos entrar no céu pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz. O sangue de Jesus é suficiente para nos salvarmos. Mas todo aquele que confessa Jesus será provado, será colocado no fogo para tirar o que é mais puro, que é o ouro. A borra, a sujeira vai ser tirado das nossas vidas à medida em que nós estivermos vivendo. Então, mortificar o corpo e servir o Espírito, é isso que Jesus nos ensina. E Jesus, no deserto, ele repete a experiência de Moisés e do povo. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito e ficou 40 dias no deserto. Então eu quero que você caminhe comigo agora em Êxodo, capítulo 16, versículo 35. Êxodo,
para fazermos um paralelo da ida de Jesus ao deserto com o povo, com Moisés no deserto com o povo. Diz aqui: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná, até que chegaram aos limites da terra de Canaã. O povo no deserto, eles reclamaram, eles viviam pedindo, eles viviam fazendo com que Deus eles viviam falando com Deus, com Moisés: olha, nós gostaríamos de voltar para o Egito, porque lá nós tínhamos alho, lá nós tínhamos comida, lá nós tínhamos peixe. O povo vivia com Moisés no deserto, lembrando do passado, da vida de escravidão, eram escravos e viviam reclamando. E uma dessas reclamações, nós vamos ver que foi que Deus vai fazer com que eles não entrem na terra prometida e fiquem vagando durante 40 anos no deserto, até que toda aquela população fosse consumida, morresse no deserto. Os filhos deles entraram na terra prometida, mas Deus falou: esses não vão entrar. E muitos, o olhar nosso aqui para os 40 dias no deserto, os 40 anos do povo no deserto, e o maná que chegou até eles, porque eles reclamaram que não tinham comida. E Deus vai mandar as codornizes, a carne, de manhã, e vai mandar à noite o maná, que é o pão que eles vão pegar no outro dia. Então existe uma similaridade. Se eu te falei errado, me corrijam. Existe algo similar com a ida de Jesus ao deserto. 40 dias, Jesus ficou no deserto. A aliança de Deus com Moisés no monte. Moisés ficou 40 dias no monte. Eu quero que você leia no mesmo texto de Êxodo 24, versículo 18. Nós estamos buscando aqui paralelos. Diz aqui, olha: e Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. A aliança de Deus com Israel foi um momento em que Moisés ele sobe ao monte, os anciões ficam no pé do monte e ele fica lá com Deus. E de lá que ele vai trazer então a palavra, os mandamentos de Deus para o povo. Em um outro momento em que nós encontramos esse mesmo numeral 40, está lá em Números 14. Eu quero que você vá até lá. Gênesis, Êxodo, Número, o próximo livro. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, aqui. Números 14, 33. A palavra de Deus aqui nos informa que vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Esse foi o castigo que eu citei um pouco antes, que Deus deu ao povo. Deus castigou o povo. Um pouquinho antes, Moisés intercede pelo povo, porque Deus falou a Moisés: Moisés, esse povo, eu vou eliminá-los, vou tirá-los, e vou fazer de você um novo povo. E Deus tinha poder para fazer isso. Deus tinha poder de fazer com que a partir de Moisés, um novo povo surgisse. E Moisés então intercede pelo povo, e Moisés fala: mas se esse povo, o Senhor destruir esse povo, as nações inimigas, as nações aqui vão falar que o Senhor os trouxe aqui apenas para destruí-los. Usa da tua misericórdia, e você tem que lembrar sempre disso. Você tem que lembrar que Deus é misericordioso. Você tem que lembrar disso, porque muitos de nós esquecemos, nos tornamos legalistas de querer seguir os 10 mandamentos, e a primeira vez que a gente não consegue seguir, a gente entra em desespero,
entra em colapso psicológico, a nossa vida se transforma no inferno. E muitos de nós voltamos para o mundo, voltamos para as coisas do mundo. E esquecemos das coisas de Deus. Então lembre-se disso, que Deus é misericordioso. Ele é misericordioso, Ele te conhece porque você é humano. Você não é anjo. Muitos acham que se converte, aí se tornam pessoas anjas que só falta ter 2 asas para sair voando por aí. Não, você continua sendo dependente da comida de Deus todos os dias. Então aqui esse povo vai ser castigado, vai ser pastor no deserto, porque eles tinham sido convidados, 12 espias foram ver a terra que Deus prometeu para eles, e dos 12 que voltaram, 10 só reclamaram, só tiveram medo. O povo lá é muito grande, as cidades são muradas, é impossível de nós entrarmos lá. E foram escolhidos os 12 melhores da nação, que eram os príncipes de cada tribo. Antes tivesse escolhido o faxineiro para ir lá, que ia dar mais certo. Os príncipes que foram, voltaram com medo. E houve sedição do povo, reclamação, e é o momento em que Deus então fala: vocês vão ser pastores no deserto e não vão conhecer a terra que eu prometi para vocês. Os filhos de vocês vão entrar lá, mas vocês não entrarão. Então nós temos a figura dos 12 espias, o relatório recebido com incredulidade. Há algo que você tem que prestar atenção. Eu acho que pior do que ser ateu é ser incrédulo, porque o ateu não conhece o que Deus já fez na vida dele. Eu tenho um amigo ateu, talvez você tenha algum aí que seja ateu. E o ateu, ele é sincero nas coisas que ele fala. Ele crê naquilo e está bom, ele defende e ele busca fatos da ciência para comprovar o pensamento dele. Agora, feio é o crente que já passou por libertação, que já conheceu o poder, já gozou da alegria do Espírito Santo na sua vida, já conheceu a misericórdia, já foi salvo de várias situações. Não crer, ser incrédulo. O diferente de crédulo, credo é quem crê. É não crer. Então esses espias levaram o povo, foram incrédulos. Houve a intercessão de Moisés por eles, e o castigo de Deus foi que eles morreriam no deserto. 40 anos no deserto. Então nós temos a experiência de Moisés junto ao povo, 40 anos no deserto, comeram 40 anos o maná. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte para receber as tábuas da lei, e aqui em Números nós vimos que aquele povo foi castigado vivendo como pastor no deserto. Então, meus irmãos, fechando isso daqui, eu quero dizer que nem Adão, nem o povo superaram a prova que foi dada a eles, porque eles não estavam repletos do Espírito Santo. Adão tinha tudo para ele no paraíso, e ele foi tirado do paraíso. Ele não passou na prova. Esses israelitas, o povo que caminhou com Moisés, não passou na prova de estar no deserto. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina 3 provas que Jesus passou. Então eu vou entrar nas 3. A primeira prova é a fome. Jesus teve fome. A segunda prova foi um diálogo teológico que ele teve com Satanás. O diabo buscou das próprias escrituras para conduzir Jesus à queda. E o terceiro momento é a prova do batismo de Jesus. O diabo, ele chega diante de Jesus e fala: se tu és o Filho de Deus. Então ele usa da prerrogativa de Jesus ser filho de Deus. E Jesus não é o filho do diabo. Então, para o primeiro texto aqui, eu quero que você leia Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. A prova da fome. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias,
nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nem só do pão viverá o homem. O pão representa a nossa vida diária. E muitos de nós focamos apenas nas coisas desse mundo. Muitos de nós não buscamos o alimento espiritual para as nossas vidas. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Temos que lembrar que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é João 1:1. Eis que o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é palavra, palavra tem poder. A palavra de Deus nos alimenta. Segundo ponto aqui, essa prova de fome é o jejum de 40 dias, é igual ao que Moisés passou. E eu não vou abrir aqui, mas lá em Êxodo 34, 28, mostra o jejum que Moisés passou antes de receber os 40 dias, para receber as tábuas da lei. E mostra também o jejum que Elias estava, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, mostra que antes de Elias andar 40 dias, quando ele fugia de Jezabel, ele passou por um período ele se alimentou para poder caminhar esses 40 dias até chegar ao monte. E o diabo, então, ele coloca para Jesus uma prova de fome. Então, meus irmãos, se a nossa vida for apenas buscar o alimento para suprir a nossa vida física, material, nós estamos em falha com as coisas que Deus quer nos oferecer. E Jesus, então, ele supre Ele diante do diabo, quando o diabo fala, transforma essas pedras em pão, Jesus simplesmente fala, nem só do pão viverá o homem. Nem só do pão. Um segundo momento, se és filhos de Deus, nós temos que lembrar do batismo de Jesus, quando do alto uma voz falou, eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Então o diabo vai usar na seguinte prerrogativa aqui, se és filhos de Deus, o filho deve depender, você é filho de Deus, você tem que saber que você deve depender confiadamente do Pai, você não deve ter a solicitude da vida. Isso encontra-se em Lucas capítulo 12, vamos lá. Vamos caminhar com a Bíblia aí. Lucas 12, versículo 22. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? E o texto continua. Então nós somos filhos de Deus, e quem vai nos alimentar é Deus, não é o diabo com as coisas que o diabo nos oferece, negócios escusos, coisas fáceis de levar para casa, coisas em que a gente dá um chapéu no outro, que a gente rouba aqui, tira dali, mente ali, e fazemos tantas coisas que é alimento do diabo. O pai da mentira é o diabo. Então todas as vezes que nós dependermos de sermos alimentados pelas coisas do diabo, nós nos tornamos o que? Filhos do diabo. E o texto está dizendo, nós somos filhos de Deus. Por que você está ansioso?
Por que você está ansioso? Você tem que confiar que Deus vai cuidar, vai te alimentar. Diferentemente do alimento que o diabo estava propondo a Jesus. É muito diferente. E por último, a prova da riqueza. Você não deve andar ansioso pela sua vida. A prova da riqueza e do poder e as glórias. O diabo pretende ser dono do mundo e dispor dele, dessas glórias que o mundo tem, do poder que o mundo tem, da riqueza que o mundo tem. Ele pretende dispor dele para fazer a sua vontade. Ele disse a Jesus: receberá o poder do Pai. E vai lá para Lucas capítulo 10, versículo 22. E aqui a gente vai caminhando para o final. 10, 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. Jesus falando. Olha aqui. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Isso nos mostra que Jesus já tinha o poder recebido do Pai. Ele não precisava se ajoelhar aos pés de Satanás, do diabo. Eu estou com Satanás na boca, mas é o diabo, o demônio, seja lá o que for. Ele não tinha que se ajoelhar ali para receber poder, porque o poder que ele já tinha, o Pai já tinha entregue nas suas mãos. E o diabo, ele perverte, ele mente, ele muda a palavra para a gente ir na dele. Lá no Éden, a serpente falou para Eva: olha, mas se você fizer assim também, você vai ser igual a Deus. Se você fizer assim também, você pode fazer. Você é crente, mas dá para você fazer tal coisa, que também está certo, está lá na Bíblia. As heresias e as tradições de igrejas que fizeram suas seitas e os seus costumes, saem todas elas da Bíblia. Eles não inventam uma Bíblia nova. É daqui que pastores que são lobos com pele de cordeiro estão enganando o povo aí na rua. É usando a Bíblia. Pega a sua Bíblia aí que eu vou te mostrar que lá está escrito que você pode fazer isso. Pega aí, ó, vamos ler lá na sua Bíblia. Não vou nem pegar a minha, pega a sua. E assim muitos de nós somos engodados pelo demônio, pelas forças malignas do diabo, com palavras boas que soam como alimento aos nossos ouvidos. Então, meus irmãos, a prova de que o diabo usa a palavra de Deus, Salmos 91, 11. Lê, meu presbítero, 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todo o teu caminho. Olha o que o diabo falou para Jesus. No Lucas 4, versículo 10. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. O que o nosso presbítero leu aqui no livro de Lucas, encontra-se lá nos Salmos. E é verdade o que o Satanás falou, o que o diabo falou. Aí Jesus responde. Você tem que ter resposta com a própria palavra de Deus. Jesus responde: está dito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Essa foi a prova que Jesus deu ao diabo. E terminando a prova, meus irmãos, versículo 13, e aqui que eu fecho literalmente o sermão. Passadas que foram, versículo 4, 13, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo. Olha que beleza! Apartou-se dele o diabo, aí o que continua dizendo aí? Até momento oportuno. Então eu quero lembrar aos meus irmãos, aleluia, que você vai ser tentado, você vai vencer,
Mas no momento oportuno, o diabo vai vir de novo para te tentar. Enquanto você tiver vida, enquanto as suas faculdades mentais estiverem em dia, pode ter certeza que o diabo vai vir sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo para derrubá-la. Enquanto passadas que foram as tentações de toda sorte, o diabo perdeu aqui, né? E perdão porque Deus... Tem gente que está torcendo para Deus não perder. Deus já ganhou, gente. Tem gente que sai para evangelizar na rua como se fosse um advogado de Jesus. Jesus não precisa de advogado. Temos um irmão advogado aqui. Jesus, ele precisa de crentes, de pessoas que creem no nome dele e dê testemunho do nome dele. Tem gente que quer defender Jesus em todas as instâncias, mas não tem Jesus como seu Senhor. Porque Jesus, os apologetas, eles discutem o ambiente da internet, um ambiente de discussões maravilhosas, mas é uma discussão muitas vezes árida, porque não existe amor no coração daqueles que defendem a causa do Mestre. Então você não pode esquecer que tudo é pelo amor. 1 Coríntios 13, sem amor, nada do que venhamos a fazer vai ter valor diante de Deus. E temos que lembrar então que Jesus vai vencer ali, mas lá na frente a prova vai continuar até que o poder das trevas vai, 22:53, até o momento em que o diabo, 22:53, diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Esse é o momento em que Jesus estava lá, que ele vai ser traído, Jesus vai ser preso. Então, o poder das trevas vai vir sobre Jesus. E um outro ambiente é quando o diabo entra no coração de Judas. E Judas vai trair Jesus. Versículo 22:3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Então, esses momentos, as trevas vão vencer, porque está sob controle de Deus. Que esse texto te ajude a refletir, se porventura você está passando por tentação, que te ajude a refletir que Jesus, ele venceu as tentações lá no deserto, coisa que o povo de Israel não venceu, coisa que ninguém pôde vencer. Jesus venceu para dizer para nós nesse dia, nesta manhã, que nós podemos vencer. Que nós podemos vencer, porque o Senhor, ele caminha conosco. E caminhando conosco, o Espírito Santo e a palavra está aqui à disposição. Quando tiver dificuldade, os irmãos têm que lembrar que existe gente aqui dentro que você pode ser socorrido. É uma irmã da SAF, é um irmão diácono, é um pastor, é um presbítero. Dá uma mensaginha, coloca lá, estou precisando de ajuda, dá um berro. Socorro, help! E Deus vai usar qualquer um de nós aqui para poder te socorrer nos momentos de tentação. Não fique isolado, não se sinta, não entre dentro de uma redoma achando que o diabo não vai te tentar, porque você nunca roubou, porque você nunca cheirou cocaína, porque você nunca usou maconha, porque você nunca prostituiu. Não se sinta, se porventura você passou por tudo isso, glória a Deus. Mas isso, você não pode fazer disso algo assim que te leve a um ponto de você não depender do Espírito Santo. Você tem que sempre olhar para Deus, e em Deus as suas tentações, as suas provações serão supridas. E lembre sempre, meus irmãos, nós somos humanos, tá? Somos humanos. Somos crentes em Cristo Jesus, mas somos humanos. E vamos sempre depender de Deus para vencermos o que vier até nós. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. O Senhor venceu a tentação, as tentações que foram colocadas sobre Ti no deserto. E o Senhor nos deixa esse legado, esse texto maravilhoso, em que nos mostra que o Senhor venceu para que nós, o Senhor pagou o preço que nós deveríamos pagar. Então,
com o teu ensino hoje nós vamos, Pai, caminhar, sabendo que é possível, Senhor, de acordo com a tua palavra, viver uma vida feliz, sendo provado, sendo tentado, mas viver uma vida em que a gente glorifique o teu nome, que cada um de nós se empodere com esta palavra maravilhosa, para que possamos te servir, Senhor, até o dia final, até o dia que o Senhor nos levar para estar contigo na glória eterna, onde haverá uma eternidade, um tempo que não sabemos mensurar, que estaremos ao teu lado para sempre. No nome de Jesus, Pai. Amém. Igreja, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, hoje e até a consumação dos séculos. Amém.